Olá! Você estava curioso para essa segunda parte do vídeo? Não estava, né? Mas tudo bem, não tem problema. Vou fazer mesmo assim, espero que você goste. Muito bem. A gente estava falando sobre literatura e infância e os livros que foram importantes para mim na infância. E por que eu tô falando deles aqui? Porque você pode pegar as dicas dos livros e ler para uma criança. Hashtag ler para uma criança, tá bom? Faça isso porque muda vidas. Vamos continuar então? A gente estava falando sobre o Pedro Bandeira, né? No vídeo passado a gente terminou falando sobre ele. É indissociável, assim, na minha vida, o Pedro Bandeira e a famosíssima coleção Vagalume, né? Coleção Vagalume que letrou tantas crianças e adolescentes neste país. E é uma coleção, tanto as coleções Os Caras, que o Pedro Bandeira fazia, quanto a coleção Vagalume, que tem vários e vários autores, o mais famoso era o Marcos Rey, brasileira, uma coleção brasileira, ao contrário da Salve-se Quem Puder, que eu também citei no vídeo passado. Nossa, o Mistério da Borboleta Tíria, os títulos, Os Caravelho do Diabo, são livros muito importantes aí na história de publicação do Brasil, infanto-juvenil do Brasil, e fez parte da minha vida também. Um livro que não era para ter feito parte da minha infância, nem da infância, acho que de nenhuma criança, mas fez parte da minha, foi esta edição aqui, que vai aparecer aqui em algum lugar, do Homem que Sabia Falar Javanês. A minha mãe, ela trabalhava num hospital, e aí o que aconteceu? Aconteceu que ela achou no hospital, na biblioteca infantil, porque alguém colocou esse livro na biblioteca infantil, um livro grande, colorido, fininho, não era grosso, todo ilustrado. E aí o que você pensa? É um livro infantil, certo? E ela trouxe para casa. E a minha mãe tinha muito ciúme dos livros que o meu pai me dava, porque ela sempre dizia que eu lia mais e que eu me importava mais com os livros que o meu pai me dava do que com os livros que ela me dava, que ela praticamente não me dava livro, na verdade. Então ela trouxe esse livro com uma pressão psicológica de assim, se você não lê esse livro, você não me ama. E eu lembro muito bem disso, e eu li o livro nessa pressão psicológica. E nada mais, nada menos era do que O Homem que Sabia Falar Javanês, do Lima Barreto. E eu não entendi bolhufas desta história, eu não entendi nada. Eu lembro que eu fiquei bem perdida, mas enfim, muito tempo depois, quando eu entrei mais em contato com o universo da literatura mesmo, brasileira, eu entendi que era Lima Barreto, que era O Homem que Sabia Falar Javanês. Eu amo essa história, é um dos meus contos preferidos da literatura brasileira. Eu lembro de eu lendo esse livro, é uma edição super fofa, mas não é uma história que crianças entendam de primeira, assim, né? Talvez adolescentes, sim. Mas fez parte da minha infância esse livro. E aí, gente, que agora nós vamos para uma parte um pouco mais adolescente já, né? Me marcou muito ali por volta dos 13 anos. El Cid. El Cid é um dos grandes clássicos da literatura espanhola. Eu não sei dizer pra vocês se a edição que eu li era uma edição adaptada para crianças. Eu imagino até que fosse, tá? Mas eu não sei dizer se era. Vou procurar a capa dessa edição e vou colocar aqui pra vocês. Eu lembro muito do final desse livro. Eu não lembro muito da história do livro, mas eu lembro muito do final desse livro. Se você não quer pegar spoiler de El Cid, filme ou livro, pule alguns segundos. Mas eu lembro muito forte, depois de todo o sofrimento que aquele livro trouxe, do El Cid morto, foi colocado morto sobre um cavalo, sustentado, amarrado para ficar ereto e firme em cima daquele cavalo, e aquele cavalo correndo no meio de exércitos como uma forma de
trazer ânimo e fortaleza e enfim, para as pessoas que ainda estavam ali, precisavam lutar depois que ele tivesse morto, mas olhando para ele e dizendo, o Cid está vivo, o Cid está aqui, a gente vai lutar por ele. Isso me marcou muito, muito, muito. Esse livro mexeu muito comigo. É muito engraçado lembrar dos afetos que a gente tem em relação a coisas antigas, né? Eu lembro muito nitidamente o lugar que eu estava quando eu terminei de ler esse livro e as sensações que ele causou em mim de deslumbramento, assim. De deslumbramento diante da palavra escrita, sabe? Nessa época também eu li livros que até hoje são usados como paradidáticos nas escolas, que é A Viagem de Parvana e A Outra Face, da Deborah Ellis. São livros que retratam a vida ali no Oriente Médio. São livros... É a primeira vez que eu entrei um pouco assim em choque e eu entendi que existiam crianças vivendo de forma muito diferente em outros lugares do mundo. E não era um diferente divertido. Não é um diferente como em alguns livros infantis aparece, o que também é muito válido, tá? Tem um livro muito bom aqui para indicar para vocês no próximo vídeo de indicações de livros infantis, que não necessariamente eu li quando eu era criança, que traz essa ideia da diversidade do mundo apenas como algo divertido. E aí na China as crianças fazem isso, e na Rússia fazem isso, e na Austrália fazem isso, e na Nigéria fazem isso. O que é muito legal, mas quando eu li os livros da Deborah Ellis, eu vi que existiam crianças que sofriam muito e que tinham uma vida muito difícil e que não era só divertido estar em outro lugar do mundo, vivendo outras coisas e comendo outras coisas, mas eles estavam sofrendo muito mais do que eu, na minha infância, sofria. E foi muito importante esses livros para minha formação de caráter, assim, para entender que as coisas que eu vejo do mundo não são o mundo, sabe? Foi fundamental esses livros, os livros da Deborah Ellis para mim. Mais tarde, já na adolescência, por volta dos 15, 16 anos, eu li O Caçador de Pipas. E ele foi uma continuidade desse processo que tinha começado lá na Outra Face e na Viagem de Parvana, né? Que é a completa destruição, assim, da infância e de forma muito mais brutal. Foi a primeira vez que eu li na literatura uma cena de estupro. E eu demorei muito para entender que aquilo tinha sido uma cena de estupro. Quando o menino saiu pela neve e pingos de sangue caindo pela neve, eu lembro muito dessa cena, isso é bem no começo do livro. Eu não entendia o porquê que ele estava sangrando. Algumas páginas depois caiu a minha ficha. E esse livro me marcou muito também. Foi uma época em que eu morava num internato, como eu já mencionei no vídeo passado, que ficava no meio do nada, né? Da soja e do milho. E mais ou menos uma vez por mês, eu ia até a cidade mais próxima, que era Maringá, e tinha um sebo em Maringá. E eu gastei muito pouco nesse sebo, embora eu tenha lido muitos livros desse sebo, porque eu comprava e trocava. Tipo, eu comprei, sei lá, 4 livros, eu chegava lá e conseguia trocar 4 livros por outros 3 ou 4 livros. Então, essa biblioteca imensa que eu tenho hoje, nem sempre foi assim, né? Eu trocava muitos livros em sebo, não apenas os acumulava. E O Caçador de Pipas é um livro que eu não tenho mais, porque eu troquei nesse sebo. Nessa mesma época também eu li A Magia e a Loucura, um livro escrito por um jornalista, eu acho, chamado Randy Taborelli, sobre o Michael Jackson. Era uma biografia do Michael Jackson. E em outro vídeo eu conto a minha história com o Michael Jackson, mas o Michael Jackson morreu quando eu era adolescente, se eu não me engano eu tinha 16 anos quando ele faleceu, e marcou muito a morte do Michael Jackson é um evento marcante na minha vida, e essa biografia é um evento marcante na minha vida. É uma biografia de 800 páginas, sei lá, tô chutando, tá? Ela tinha mais ou menos isso de tamanho. Eu li ela numa avidez e o fim é tão sofrido que eu nunca consegui terminar de ler esse livro. As últimas 20 ou 30 páginas eu li 98% do livro.
As últimas 30 páginas eu nunca consegui terminar porque é tão sofrido, eu chorava tanto, me doía. Então tá aí. No meu Scooby esse livro deve estar como lido. Não sei, meu Scooby, ele funciona a partir dos últimos 3 anos, tá? Mais ou menos assim. Anos anteriores eles não são tão confiáveis de ser contabilizados, mas eu não sei, eu acho que eu botei esse livro como lido, sim. Mas eu nunca consegui ler as últimas 20 páginas das, sei lá, 800 páginas dele, porque é de uma dor muito grande. E eu lembro que eu trouxe esse livro desse sebo. Vários outros livros eu trouxe desse sebo, então o sebo é um lugar muito legal também para você levar uma criança, um adolescente, um jovem. É um universo todo contido ali dentro, é um lugar muito infinito, né? É um lugar muito legal de se levar um jovem. E a última, olhando a minha cola aqui, lembrei de um outro que eu peguei nesse sebo agora que não tá aqui na minha cola, que é o Marley e Eu. Gente, como eu chorei lendo esse livro! Marley e Eu fez muito parte da minha adolescência. Eu já tinha minha cachorrinha nessa época. Muitos anos depois eu viria a perdê-la. E eu lembrei muito do livro Marley e Eu. Eu emprestei esse livro para uma aluna minha. Esse livro nunca mais voltou para minha mão. Mas eu lembro que quando eu emprestei ele para essa aluna, ele tava todo enrugado. Porque eu tinha chorado muito em cima desse livro. Não é fácil eu chorar em cima de livro, mas, putz, Marley e Eu, se você não chorar, você é uma pessoa totalmente sem coração, né? Você tem uma pedra de gelo no lugar do seu coração. Era desse sebo também. E a última menção que eu vou fazer nesse livro é uma coleção maravilhosa, que foi muito hypada, muito conhecida, sei lá, uns 10 anos atrás, e eu li no 3º ano do ensino médio. Quando eu saí do internato e vim morar em Curitiba, que é onde eu moro até hoje, que é a coleção Coração de Tinta. Na verdade, o nome da coleção é Mundo de Tinta e o Coração de Tinta é o primeiro volume. O segundo volume é o Sangue de Tinta, que é o meu preferido da coleção, e o terceiro é o Morte de Tinta. Esse livro quem me emprestou foi o Matheus Cidral. O Matheus Cidral foi meu colega no 3º ano do ensino médio. Ele estava lendo esse livro e ele me emprestou esse livro. E eu fiquei alucinada. Eu não lembro onde eu consegui o segundo livro para ler. Realmente não lembro se foi de biblioteca, provavelmente foi. Porque eu sei que eu nunca tive o primeiro e o segundo livro meus. E o 3º livro meu pai me deu de Natal. Então, o Morte de Tinta, por muitos anos, por 10 anos, foi o único livro da coleção que eu tinha. E agora, sei lá, em outubro do ano passado, faz 2, 3 meses, é que eu comprei o primeiro livro da coleção para ter comigo, né? Mas o segundo, que é o que eu mais gosto, eu não tenho até hoje, o Sangue de Tinta, porque é bem difícil de achar. Isso aqui é um livro de fantasia sobre livros, sobre a magia dos livros e sobre como coisas saem de dentro dos livros. Dá pra ver aqui o desenho? Coisas saem de dentro dos livros e tomam vida, invadem o mundo real. Lindo. Esse livro é lindo, lindo, lindo. Ele fala sobre paternidade, ele fala sobre maternidade também, mas ele fala mais sobre a relação de um pai com uma filha. Ele fala sobre o poder da ficção na vida da gente. Ele fala muito sobre amizade, sobre amor, sobre o passado, sobre rancores e sobre família. Ele fala muito sobre família. Ai, maravilhoso, lindo. É um livro que te transporta para outro mundo. Você esquece que você é um humano, você esquece que você vive na Terra, você esquece que você tem que comer, você esquece todas essas coisas banais, né? Que nos fazem sobreviver. Porque livros, eles não servem pra gente sobreviver. Livros servem pra gente viver. E esse livro, ele te faz esquecer as atividades básicas de sobrevida para te levar a um lugar mais além, assim. A sua imaginação, ela não tem fim. É um livro juvenil, tá? É um livro juvenil, claro, tem que ter potência de leitura, porque são livros longos.
mas é de uma história juvenil linda. Quero muito reler, maravilhosa. Serve muito bem para adultos também, muito, muito bem, mas é um livro juvenil. E eu indico demais, demais ele aqui. Depois desse, eu li também no Terceirão e já lancei vídeo sobre isso no canal, que foi o grande breakthrough aí da minha vida de leitora, O Médico e o Monstro, né? Foi um livro que eu li no final do terceiro ano do ensino médio, ali já quase virando para os 18 anos, e que mudou toda a minha vida. E eu já contei essa história pra você no vídeo anterior, que se você não assistiu, eu tô me vergonha na sua cara, porque esse canal está começando agora e ele precisa do seu apoio, certo? Então vai lá e assiste a minha história com o Stevenson, beleza? Então é isso. Deixe aqui nos comentários os livros que marcaram sua infância, por que é importante ler para uma criança, por que a leitura muda vidas e por que ela nos ajuda a viver nesse mundo tão difícil que a gente vive, né? Porque sobreviver somente não adianta nada. Viva a literatura e viva a literatura infantil. Um beijo e até mais!